Qual que é a ligação da inteligência emocional e do autoconhecimento com a comunicação não violenta, Márcia? Então, a inteligência emocional, ela também é um dos aspectos, além do autoconhecimento, da regeneração de valores, dentro desses pilares da comunicação não violenta. Porque o Marshall, ele via que, às vezes, em consultório, as pessoas traziam alguns dilemas, algumas questões de sentimento, de emoções, de mal compreensão. Mas, às vezes, ela não conseguia lidar na realidade dela, às vezes, lá no trabalho, ou quando ela estava numa situação familiar de esgotamento. Então, perceber que a inteligência emocional, que é um conceito que vem depois do Marshall, né? Mas que é tão importante reconhecer o valor que existe nas emoções que não são positivas nem negativas, mas que elas são universais. Então, vou dar o exemplo aqui da raiva, né? Como uma emoção que as pessoas acham, eu vou sentir culpa se eu sentir raiva, eu vou sentir vergonha. E não, a raiva ela é um fator que o humano sente e ela precisa entender o que está embutido nessa raiva, o que aconteceu, que necessidade não atendida havia, para ela, de repente, sentir raiva. E, às vezes, é um sentimento de raiva dela própria, daquilo que ela deixou de fazer, ou daquilo que ela fez e não deveria ter feito, ou de uma reação assim, automática que ela teve por uma questão. Então, assim, em primeiro lugar, responsabilizar-se pelos sentimentos, né? Pelas emoções, conhecer essas emoções, a ligação compassiva com nós mesmos. Então, a gente, às vezes, fala, eu tenho compaixão pelo outro, eu vou agir em benefício do outro. Mas a gente não está sendo boa com a gente mesmo. A gente não está tendo compaixão por nós mesmos, porque a nossa voz interna, às vezes, está nos culpando, está alimentando essa raiva, está deixando de perdoar, né? Quando você deixa de perdoar, você está se vitimizando de alguma forma. E você está alimentando esse ódio, porque você não está conseguindo fazer um trabalho de perdão, né? É um Para esse exercício trabalho muito de grande perdão que as pessoas é um têm que fazer. exercício grande. Então, ela pode perguntar: o que essa raiva que eu estou sentindo aponta? O que está por trás? É um trabalho. Se a gente passar uma vida numa evolução e se conhecer ao final dela, já é um grande propósito. Muito, uma E as mudança muito pessoas, às vezes, grande. procuram um propósito fora, fora, fora. Ela precisa trabalhar esse interno e a inteligência emocional ela vai trazer essa ressignificação, né? Da culpa, da vergonha, da raiva, do medo, da alegria, da, da energia, da felicidade. Enfim, ela pode pegar uma gama enorme de emoções, do desapontamento, tanto de uma maneira que seja que você se sinta bem ou que você não se sinta, e compreender o que está me incomodando, o que está trazendo alguma angústia, e se compreender. É uma escola, né? É Nossa. uma escola você ter todo esse aprendizado. E, às vezes, na comunicação não violenta, juntando com autoconhecimento e inteligência emocional, ela vai te dar uma base para você pausar e se observar e entender o que está sentindo, qual é a sua necessidade e saber pedir para o outro. Então, o outro que está ali, ele não passa a ser um alvo, ele é um espelho seu. E ele apareceu na sua vida, mesmo aquele que você não está conseguindo perdoar, porque ele está refletindo algo que você tem dentro de você, e E que não que muitas é o vezes outro que está você provocando. precisa modificar, né? Já acontece, Exato. isso acontece muito, acho que acontece com todos nós. Às vezes uma pessoa te atrapalha, te incomoda,
e, na verdade, o que incomoda é a atitude dele, que você também identifique em você, né? E Exato. isso, de alguma forma, na medida do autoconhecimento e da reflexão que você faz, isso pode melhorar muito as suas relações interpessoais e profissionais, né? Sim, sim, sim. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui. Estudos emocionais sobre si, né? A gente leva muito tempo para estudar, para se formar, para se especializar, para poder formar um conteúdo, para passar, para oferecer, né? Para facilitar para outra pessoa entender. Agora, sobre os próprios sentimentos, quanto tempo a pessoa gasta para entender o que acontece dentro de si, não é? Então, Muito. eu consigo identificar alguma emoção quando eu estou escutando isso? Eu lembro de algum exemplo que eu fui muito dura comigo, em que eu não sou dura com minhas amigas, ou com meus amigos, ou com meus relacionamentos profissionais, e eu fui comigo. Será que eu tenho desenvolvido dentro de mim um pensamento cartesiano, talvez muito Ortodoxo mesmo, sido, né? que eu possa flexibilizar, Hum. né? E que eu possa ser generosa e gentil comigo mesmo? É disso que se trata também, né?